alunos, sejam bem-vindos à Escola do Amor. E na aula de hoje você vai conhecer os 4 pilares necessários para se ter um casamento forte e saudável. A transparência, a comunicação, a vida sexual, as finanças. São ensinamentos que ninguém pode perder, né, Cíntia? E você vai saber também como não deixar uma bomba explodir no seu relacionamento. Essa lição vai ser dada através de uma comparação feita na visita que o Renato e a Cris fizeram ao GAT, o Grupo de Ações Táticas e Especiais da Polícia Militar, especialistas no assunto. Mas agora é hora de entrar no tema principal do programa de hoje. Tudo que eu quero é atenção. Afinal de contas, quem é que não quer, não é verdade? Atenção, ser valorizado pelo seu marido, pela sua esposa. As pessoas, elas querem isso, né, Cíntia? Todas as pessoas que estão em um relacionamento, elas querem ser valorizadas. Todo mundo quer atenção, né? E o casal que vamos conhecer agora viveu 2 décadas tentando dizer isto, só que de uma maneira errada. E o resultado? Tristeza, abandono, separação e uma família despedaçada. Alunos, percebam agora como que a Noêmia e o Romeu construíram muros que foram impedindo a atenção tão desejada pelos dois. Acompanhem com a gente. Eu conheci o Romeu numa balada, né? Aos 18 anos, eu saía muito e eu ficava procurando diversão e numa balada eu conheci o Romeu. Nós estávamos só ficando e logo em seguida eu engravidei. Foi um susto, porque eu estava com ele há 15 dias. Não era apaixonado, ela acabou engravidando e a gente se casou devido à gravidez. Ele tinha 18 anos. Eu sabia que aquilo ia cair o mundo dentro da minha casa. Quando ela falou comigo que estava grávida na época, eu desliguei um botãozinho na minha vida e eu comecei a pensar no meu filho. Aí no dia que eu me casei, que eu estava para me casar, né, vestida, eu contei para minha mãe que estava grávida. Passamos a lua de mel e no retorno, o Romeu falou para mim, eu vou para a casa da minha mãe, porque eu não tenho dinheiro de condução para ir trabalhar, que ele trabalhava próximo à casa da mãe dele. Como eu tinha casado no dia 5, então eu ia ficar até o próximo dia 5 sem o marido. E aquilo já me revoltou. Eu falei, como assim? Acabamos de casar, já vai ficar com a mãe? E a gente tinha opiniões muito diferentes. No início, nós tivemos muitas dificuldades financeiras. Eu trabalhava e logo em seguida ele perdeu o emprego. E meu pai deu um cômodo para nós morarmos. Só que assim, ele estava desempregado. Então, a crise começou, porque ele desempregado, eu trabalhando e automaticamente eu cobrava isso dele. Nesse período ela me cobrava muito, devido a que alguma solução, o que eu conseguia no trabalho, eu mandava para ela. Ela não entendia tudo que eu estava mandando. Para piorar a situação, com 11 meses, meu bebê nasceu saudável, com 11 meses ele teve a meningite, meningocose, que faleceu. E aí que o casamento desmoronou. Porque aí eu queria acusá-lo da morte da criança e ele me acusava. Eu culpei muito ela por isso. A gente não tinha nem dinheiro para enterrar meu filho. Quem fez o enterro foi meu pai que pagou. Dali mesmo eu já não queria nem voltar mais para casa. Não sei, ali para mim tinha acabado já o casamento ali. Noemi? Noemi, minha filha, tá me ouvindo? Olha para mim, presta atenção. O dia hoje foi muito difícil para todo mundo. Cadê o Romeu? Onde que ele tá indo? Exatamente. O Romeu tá muito abalado. Ele sofreu muito com tudo isso, coitado. Tá precisando de colo. Como assim? Vai para casa comigo. Depois eu passo lá e pego as roupas, tá bem? Ele foi embora para a casa da mãe dele, porque ele precisava de um tempo. Então, nesse momento, eu fiquei sozinha. Só o fato de eu voltar para casa e relembrar dele lá e não ter mais ele, isso já era muito forte para mim. E aí, eu faltei na empresa que eu trabalhava na época, 30 dias eu fui mandada embora, sem direito algum. E aí, eu acredito que foi uma das piores fases da minha vida, porque eu olhava para os lados, eu só vinha os objetos da criança. E ele na casa da mãe dele. E nessa época não existia celular, então assim, não tinha contato algum. Aí meu pai começou a aconselhar para a gente voltar, ela começou a ligar, vamos tentar de novo, aí acabei retornando, né? Meu pai me ajudava, né, e ele acabou indo trabalhar com meu pai, né, e eu, com a perda do meu filho, eu queria muito ter outro filho, então comecei a buscar engravidar.
Aí eu engravidei da minha filha mais velha e meu pai automaticamente foi me ajudando, né, na medida que ele podia. Eu achava que o Romeu era acomodado, porque o fato dele estar desempregado, tinha uma crise de emprego muito grande, mas eu queria mais dele. Muitas brigas era por causa da minha mãe. Eu via que ela provocava demais do meu pai. Ela desafiava demais do meu pai. Sempre colocar ele para baixo. Ele estava errado, de fato, muitas vezes. Mas ela sempre colocou ele para baixo. Ah, você é um moleque, você não é um homem de verdade, vai trabalhar. Eu sempre sustentei a vida toda. E isso ia causando briga, tanto é que diversas vezes eu ia cobrar isso dele, ele arrumava a mala para ir embora. Conforme o casamento foi passando, a gente continuou sempre brigando, porque a gente sempre brigava muito, né? Que era um casamento assim, mais de aparência, assim, não se dava nem a pau. Foi o quê? Eu fui me dedicando aos meus filhos. Minha alegria era chegar e ver eles felizes, para mim já estava feliz, não importava com a minha felicidade. E aí a Bianca nasceu, 1 ano, eu estava trabalhando e ele foi para casa, ele queria passear na casa da mãe dele. E eu disse para ele vir no domingo me buscar. Eu liguei na casa da mãe dele à noite, ele não estava lá, ele tinha ido para uma balada. Ué, nem se arrumou ainda? O almoço na casa da mamãe tá quase pronto, só passei pra te buscar. Você é muito cara de pau, né? Quê? Eu liguei na casa da sua mãe ontem à noite. Ficou mudo por quê? Tá com medo dela ter me contado que você foi numa festinha ontem? Eu não sei do que você tá falando. Como não sabe do que eu tô falando? Eu já sei que você foi numa festinha e já sei que você não dormiu em casa. Você pode me explicar o que tá acontecendo? Eu não tenho absolutamente nada pra te explicar. Não tem nada pra me explicar? Você mente. Eu já sei que você não dormiu em casa. Olha só, se você não quer almoçar com a minha família, tudo bem. Agora, não precisa ficar criando briga, não. Não adianta virar o jogo, não. Você vai me dizer onde você foi ontem à noite. Olha só, eu não vou ficar aqui ouvindo gritaria sua, não. Quer ficar sozinha, fique. Eu não quero mais saber. Romeu, aonde você vai? Volta aqui, Romeu. E foi embora. 3 meses ele ficou separado. Aí nessas brigas, quando tinha, o que eu pegava, eu ia para a casa da minha mãe, do meu pai. Meu pai saiu de casa acho que umas 3 vezes. E eu lembro muito disso, que minha mãe sempre sofreu muito. E eu estava sempre do lado dela, então foram fases horríveis. Eu lembro que a escola perguntava qual é o meu maior medo. E eu, criança, falava que era meu pai se separarem. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não esperei que a gente fosse separado, que a gente fosse 3 meses separados, eu voltei por causa da minha filha. Ele voltou, só que pareceu que piorou, porque eles não chegavam num acordo. Meu pai sempre quis as coisas do jeito dele, eu acho que era por isso que ele era meio ausente. Ele não conseguia do jeito dele, então ele ficava quieto, não falava mais nada. Aí eu engravidei novamente. Ele estava desempregado e eu estava trabalhando. Então eu cuidava dos filhos, eu trabalhava, eu cuidava da casa e ele desempregado. Então quando eu chegava em casa, já sabe, o inferno. Meu pai nunca foi de ajudar muito a minha mãe, era tudo nas costas dela, tanto que por ela trabalhar mais do que ele, ela tinha muitas obrigações. E o meu pai acabava entrando, ao invés de ser marido, ele estava sendo mais um filho para ela cuidar. Eles brigavam e eu não gostava porque eles gritavam, literalmente gritavam. E no outro dia de manhã o porteiro falava, fala para seus pais falar um pouco baixinho porque o vizinho tá reclamando. Ela errava muito na maneira de cobrar, muito. Ela tratava ele como tratava a gente. Eu não ajudava ela, porque eu achava que a obrigação de cuidar da casa era ela. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, os filhos estavam todos chorando, todos sem tomar banho, todos de fralda suja, e ele assistindo futebol. Quando eu saí de casa, você estava nesse sofá. Quando eu volto, você continua aí. Eu trabalhei o dia todo. Eu chego em casa super cansada e você está no mesmo lugar. Como é que pode? Você acha que isso é vida, Romeu? Faz alguma coisa. Reage. Toma uma atitude, pelo amor de Deus. Eu já falei, liga essa TV. Aí eu peguei e falei assim, ó, você fica com seus filhos que eu tô saindo. Eu saí, fiquei 1 hora rodando na rua. Eu chorava, eu tinha vontade de me matar, porque assim, era muito difícil. Eu queria tanto uma família, eu não tinha. Tava sozinha, eu lutava com o casamento só eu. Era casada comigo mesmo, porque ele não me dava atenção, ele era muito grosso. Ela me provocava, não, eu era muito calado. Quando ela me provocava, eu já soltava logo uma patada já para acabar a briga. Ele nunca afirmou que estava comigo porque gostava de mim, né? E a minha necessidade era ouvir dele que ele estava comigo porque gostava. Aí eu fui me tornando mais dura, deixei de ser carinhosa, eu gostava dele, mas eu não gostava nem que ele me tocasse, porque eu fui ficando fria. Aí o tempo passou, né? A gente foi crescendo financeiramente, os problemas que nós tínhamos no início não tínhamos mais, que a gente trabalhando, foi prosperando.
E aí a coisa deu uma amenizada. Sempre tinha alguma discussão, mas ficou aquele casamento de aparência, né? A gente vinha conquistando as coisas junto, né? A gente ia trabalhando junto, conquistando as coisas. Então, separar eu não pensava. Ele trabalhou muito tempo fora de São Paulo, ele viajava. Uma vez uma mulher ligou na minha casa, minha filha tinha aproximadamente 6 anos, querendo falar com ele, dizendo que era namorada dele, né? E aí eu peguei o telefone, disfarcei para ela, mas eu sabia que tinha muita coisa errada no meu casamento. Só que eu já não tinha mais força de ir atrás, de lutar. Nesses 22 anos de casado, eu fui fiel. Eu tentei realmente fazer o casamento dar certo. Eu comecei a me fechar, então eu comecei a achar que homem era aquilo ali, aquele exemplo que eu tinha em casa era o exemplo de homem. Então eu não ligava, mas eu tinha uma mágoa muito grande. Com todos esses problemas, eu comecei a querer revidar o que ele fazia comigo. Então, às vezes, numa conversa informal, sem brigas, eu começava a agredir ele, a ferir. Então, eu procurava o que tinha de pior nele para jogar na cara dele. Eu não gostava muito de falar. Aí, na hora da briga, eu simplesmente ignorava. Aí, depois de 13 anos, eu emagreci muito, né? Precisei emagrecer e nessa apareceu a caçula, né? Engravidei da Brenda. Mais uma vez, eu achava que o filho ia mudar meu casamento. E aí, nós passamos mais ou menos aí um ano, né? Sem muitas brigas, tinham brigas, mas sem muitas brigas, né? Devido a bebê que tinha nascido. Só que aí, meus filhos começaram a me dar trabalho. Eu me revoltei na minha adolescência. Eu comecei a sair escondido, porque minha mãe não deixava eu sair. Minha mãe nunca deixou eu sair. E o meu pai também não. Então eu comecei a sair escondido para poder ter alguém para conversar, para poder me divertir, porque em casa eu não tinha paz. Foi aí que eu me aprofundei mais na bebida. Pra dormir, eu tinha que tomar uma dose de alguma coisa. Era vodka, mas eu tinha que tomar. Eu chegava em casa, no restaurante, para abrir, eu tomava um pouquinho. Para dormir, eu tomava um pouquinho, porque não tinha mais clima de ficar em casa. E eu tirei o foco do marido e joguei para os filhos. Então eu comecei a participar de algumas palestras, eles começaram a participar e eu vi mudança neles. Eu mudei para eles, que eu cobrava muito, né? Todo problema que eu tinha no casamento, eu cobrava deles, né? Eu queria que eles fossem perfeitos. E automaticamente eles viam todo aquele problema que eu tinha em casa e queriam extravasar. Eles queriam sair daquela vida de problemas que ele tinha, a família problemática que eles tinham. Então, através da palestra com o Renato, eles começaram a mudar. Então, isso foi mudando o comportamento deles, começaram a ser mais obedientes, começaram a me dar satisfação do que faziam. E tudo isso era eu e os filhos. O marido não participava. E eu falei assim, você vai ter que tomar uma decisão. Você tem que ver o que você quer da sua vida. Não dá pra ser desse jeito. Seja homem pelo menos uma vez na vida. Chega! Uma vez na vida? Homem! Da próxima vez que você falar assim comigo... Vai bater? Ele sempre ensinou a gente. Eu lembro que quando eu era menor, eu brigava com meus irmãos, eu batia na minha irmã. Ela falou, não te bate, mulher. Não te bate, mulher. Só que nesse dia eu vi ele batendo na mesa e falei, poxa... Um dia ele falou pra mim, não bater e vai bater. E foi aí que eu e meu irmão, a gente entrou nessa briga. Ele olhou nos meus olhos e falou, nunca gostei de você. Eu lembro dele com o rosto vermelho, sabe? Ele tava transtornado, ele era outro homem ali. Eu nem consigo dizer quem era aquele homem. Foi que meu irmão empurrou ele e falou assim, quem você pensa que é pra bater na minha mãe? Sai daqui. Aí eu olhei pro lado ali, eu vi meus filhos tudo contra mim. Ali eu falei, meu casamento acabou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, sai da minha casa agora. E aí foi uma fase muito difícil. Porque com a separação, tudo que nós tínhamos, tudo que a gente tinha conquistado, foi dividido. E eu peguei e falei, vou recomeçar minha vida. Porque o que me ligava eram meus filhos. Eu fiquei 3 meses morando aqui no restaurante, antes de ir para casa da minha mãe. Então eu comecei a ter sérios problemas financeiros. Então chegou ao ponto de eu não ter o que dar de comer para meus filhos. E aí eu senti realmente que eu tinha feito, esses 23 anos, eu tinha feito a pior coisa da minha vida, que era ter me casado. E nós pensamos agora, né, o que as pessoas são capazes de fazer para ter atenção. No caso da Noêmia, ela agia de uma forma errada, querendo mandar nele, querendo ter ele para ela, para mostrar assim, me dê atenção. Só que ela mostrava totalmente de uma forma errada. E com isso, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o casamento foi piorando, a relação deles foi piorando, né? Porque não havia mais compreensão, não havia o respeito. Então, eles não sabiam lidar com aquilo, né? Ela querendo atenção e ele não sabendo dar atenção para ela. A situação foi piorando, se tornou um caos, como a gente viu agora. E a pessoa, ela vai tentando fazer do jeito dela, como você falou, ela pensa que é o certo. O tempo vai passando. Aí chega um momento que ela pensa assim, depois de 23 anos,
não tem mais solução. Foi o que ela falou agora, né? A pior coisa que eu fiz foi ter me casado com ele. Existem pessoas que pensam que não há mais como mudar, porque a situação se estendeu e chegou a um ponto de ele é assim, não tem mais jeito. Mas tem sim. Existe uma solução quando a pessoa ela toma uma decisão, que foi a decisão que a Noêmia tomou. Isso, e aí veio a esperança para eles, né? Porque, como você estava falando, no caso, eles não queriam separar, né? Então, o que acontece com muitos casais que estão há muitos anos casados é cair no comodismo. Achar que não tem solução, fazer do jeito deles, mas seguir assim. Mas o que aconteceu com eles foi que houve essa esperança, surgiu essa esperança, quando a Noêmia tomou a decisão que você vai ver agora. Esses 3 meses, eles me desprezaram muito. Nesse período, eu falei que agora eu vou começar a me cuidar. Entrei na academia, perdi peso. Aí foi quando eu comecei a me envolver com outras pessoas, procurando uma outra pessoa para mim recomeçar a vida. Passamos por muita dificuldade financeira. A ponto de eu chegar em casa e falar o que tem para jantar. Tinha uma latinha de atum. Não tinha arroz, não tinha nada. Tinha uma latinha de atum. No Natal de 2015, a minha filha mais nova me pediu um tênis, né, de luzinha. Eu não tinha nem como dar esse tênis para ela. Aí eu liguei para ele. Ele falou, eu não tenho dinheiro para comprar, e desligou o telefone. E eu voltei para casa e passei o Natal olhando para o rosto deles. Eu não tinha condição de fazer nada por eles. A gente não conseguiu fazer uma ceia, eu não consegui fazer nada naquele Natal. O Natal de 2015 foi o pior Natal da minha vida. Foi quando eu não tinha o que dar de comer para meus filhos, meu marido com outras mulheres, porque pelas redes sociais as mulheres me chamavam. Elas queriam saber se eu estava com ele, porque elas iam ficar com ele. Então era uma disputa. E eu buscando a família que não existia. Aí um dia eu fui dar um testemunho, né, dos meus filhos que tinham realmente mudado, e o Renato me falou, você era tão, no intervalo, né, da entrevista, ele falou, você era tão mandona, queria mandar no marido. Dali eu saí pensando diferente. Eu falei, eu errei também. Até então eu achava que eu não errava. E aí eu comecei a participar das palestras. E aí foi aonde que eu comecei a ver que eu precisava melhorar. Eu tinha que me amar. Eu me sujeitava a tanta coisa, um casamento de mentira, um marido grosseiro, porque eu aceitava aquilo. Quando ela viu a situação que ela estava desesperadora, sofrendo de verdade, aí sim ela começou a ir para a palestra. Aquela raiva que ela tinha do meu pai, ela já não tinha mais. Ela já não estava mais chorando, ela começou a cuidar dela. Passaram-se uns 2 meses, eu já estava mais forte, eu já não tinha aquela raiva, aquela mágoa. E aí eu falei, eu vou ligar para ele, vou falar com ele. Quando eu olhei ali, quando eu tentei conversar, não era com a mulher que eu fiquei casado durante 22 anos. Eu vi uma nova mulher, mais carinhosa, mais compreensiva, uma pessoa que sabendo conversar, falou que estava indo nas palestras, né? E que ela estava querendo mudar. Ela, uma palavra que me marcou, ela falou, mesmo se a gente não voltar, eu vou mudar e eu vou ser uma nova mulher. E na hora ele não deu muita importância, ele foi mais resistente. Aí ele foi embora. E eu continuei participando das palestras, da terapia. Foi ali que eu falei, se ela mudou, eu também posso mudar. Então quando eu voltei a fazer a terapia, a palestra de novo. Depois dessa conversa que eu tive, eu não consegui mais trabalhar em outro lugar, fazer mais nada. Eu só pensava em voltar e recomeçar. E começou a me chamar, perguntar se eu estava bem, coisa que ele, nem quando nós estávamos casados, ele me perguntava. Então eu comecei a sentir que tinha alguma coisa diferente. Conforme a gente voltou a conversar depois das palestras, que eu também fui mudando, eu fui enxergando que a culpa não era dela. Eu tinha meus defeitos. E aí ele veio ver a filha, aí a gente conversou melhor, já não brigava mais. E aí foi mudando aos poucos. Eu vi carinho da parte dele nas mensagens. Aí um dia ele me mandou uma música da época que nós nos conhecemos, nessa balada que a gente se conheceu, ele mandou essa música. Você lembra dessa música? Eu falei, lembro. Ele falou, foi o dia mais feliz da minha vida. Aí eu falei, opa, mudou alguma coisa aí. Comecei a mudar que antes eu colocava o que era meu filho em primeiro lugar. Os 23 anos que eu vivi não era aquele homem que eu estava conhecendo agora. Eu voltei a namorar. Eu não tive um namoro com o Romeu. Faltava aquele carinho, aquela cortejar, você sentir saudade. Toda vez que ele vinha ver a filha, ele trazia um chocolate para mim. E aí chegou o dia que a gente decidiu retornar ao casamento. Eu percebi meu pai muito mais maduro depois das palestras. Eu vi dentro de casa ele um homem de verdade, e não apenas um pai.
Ele começou a ser mais carinhoso com a minha mãe, dar mais carinho, começou a ajudar ela dentro de casa. Nós participamos no dia 12 de outubro no casamento coletivo. E nesse dia foi tudo diferente. Foi o casamento dos meus sonhos. Eu estava casando não porque ela estava grávida ou porque eu estava casando por causa dela. Eu olhei no olho dele, ele olhou no meu e falou tudo que eu queria escutar durante todo esse tempo. Então, coisas que eu não falava, como eu amo, durante 22 anos que eu não falava para ela, hoje eu não consigo deixar de passar um dia sem falar isso. A mudança dele só dependia da minha mudança. Estava o tempo todo nas minhas mãos, só que eu não sabia como usar. Quando eles casaram de novo, eu fiquei muito feliz. Porque antigamente eu não via eles como exemplo. Eu falava, eu não vou casar porque se for para casar, para ser como meus pais, eu prefiro ficar solteiro. Eu prefiro ficar sozinho. Aí foi que eu vi a mudança dele, vi a mudança da minha mãe, foi que não, eu vou casar. Porque hoje eu tenho eles como exemplo de casamento. Se eles tivessem começado a palestra antes de casar, não teria passado por 22 anos de sofrimento. Hoje está maravilhoso. Quem não conseguia trabalhar junto, eu não consigo mais ficar longe dela. Então hoje eu tenho um marido carinhoso, eu tenho um pai carinhoso, eu tenho um marido que se preocupa comigo. O que uma decisão é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Na verdade, eu queria aproveitar aqui para reforçar a importância de dar atenção ao seu parceiro, à sua parceira. Mas não é a atenção que você acha que tem que dar. Porque tem marido, Cíntia, tem esposa que ela pensa que a maneira que ela trata com o casamento, com o marido, com a esposa, tá certo. Eu lavo a roupa, eu deixo as coisas aqui arrumadas, ou eu pago as contas, eu estou dando atenção. Mas não é a atenção que ela quer dar, é a atenção necessária, que é cuidar, que é valorizar, ver os pontos positivos, quando a pessoa mais precisa. Você vê, quando a Noêmia mais precisou, onde que o Romeu estava? Na casa da mãe. Na casa da mãe. Nos momentos mais difíceis, né, que foi a questão do filho, quando o filho faleceu, ele foi para a casa da mãe. Foi um momento que ela precisava do apoio. Tanto ele também, porque com certeza ele sentiu isso, mas tinha que ter isso, esse cuidado, um cuidar do outro. Porque quando a gente casa, a gente não está ali só para exibir, olha, eu sou casada, olha, esse é meu marido. Não, mas a atenção ela é fundamental dentro do relacionamento, né? É isso. Eu dou a atenção que você precisa e você dá a atenção que eu preciso. Esse é o segredo. É a atenção que o outro precisa. O que a sua esposa tem precisado? O que o seu marido tem precisado? Você dá atenção para tantas outras pessoas, para tantas outras coisas. Cuidado, dê a atenção que você precisa para o seu marido, para a sua esposa. E um outro cuidado também muito importante é quando vem a chegada do filho. Então, muitas mulheres acabam esquecendo o marido, o seu companheiro, para dar toda a atenção para o filho. Né? A gente sabe que, claro, é muito importante isso, principalmente quando é a chegada do primeiro bebê. Né? Então, toda a preocupação, todo o cuidado. Mais importante, mulher, é você não esquecer que primeiro você é esposa e depois você é mãe. Então, a gente sabe que tem todo o cuidado, mas separa um momento de vocês estarem juntos, de vocês conversarem, não tira a atenção dele. Tenha atenção ao seu marido, atenção ao filho, até porque com o filho, os dois precisam estar juntos para criar aquela criança. Não é uma substituição, eu vou deixar de ser marido para ser pai, que foi o que ele fez. Não, foi o que ele fez. Foi o que ele fez, ele deixou de ser marido para ser pai. Não, eu continuo sendo marido e agora sou pai também. Então eu tenho que dar essa atenção devida. Felizmente, como nós vimos agora, a decisão da Noêmia mudou a história da vida deles. Hoje eles estão vivendo uma outra realidade, né, Cíntia? E alguém precisa tomar a decisão certa para mudar, né? Se você vive uma situação semelhante, sabe? E você está cansado, você não aguenta mais essa situação. Tome uma decisão também. Talvez você tenha tomado decisões erradas que trouxeram consequências ruins. Tome a decisão certa. Esteja conosco nas palestras que nós realizamos também. Eu e a Cíntia temos estado às quintas-feiras às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Às 8 horas da noite, as palestras acontecem com a Cris e com o Renato. Isso, tem creche para seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Não perca essa oportunidade de aprender o amor inteligente. E aproveitando a história do Romeu e da Noêmia, nós vamos saber já o que o relacionamento precisa ter para ser forte e não se abalar diante das dificuldades do dia a dia. Mas antes de darmos quais são esses pilares fundamentais,
vamos saber o que as celebridades acham que é importante que a relação tenha para que a união seja firme e duradoura. Então, quais são as áreas do casamento que um casal não pode descuidar? Na minha opinião, são várias. Eu acho que o casamento é um conjunto que tem que estar tudo andando bem para dar certo. Bom, para mim o que não pode faltar no relacionamento é justamente a verdade. Na minha opinião, o casal, dentro de um casamento, não pode se descuidar de algumas áreas. Uma delas, que eu acho uma das mais importantes e é uma das coisas que mais acontece nos casamentos hoje em dia, é a falta de cuidado com a rotina, né? Eu acho que se você se propõe a viver uma vida com uma outra pessoa, se você convida uma outra pessoa a ingressar numa caminhada com você, eu acho que tem que ter muita honestidade, muita verdade, muita troca, assim. Eu acho que a verdade é a premissa de tudo. Para você poder ter uma boa caminhada, para você ter um relacionamento saudável com a pessoa que você vai constituir uma família. Eu acho que para mim isso é primordial, não importa quais são os seus problemas, fatores, questões e tudo mais, desde que você opte por viver na verdade com essa pessoa, eu acho que isso facilita. E quando a gente ama, você aceita a pessoa do jeito que ela é, você sabe que pode contar com ela, então eu acho que para mim o primordial de um relacionamento é a verdade. Num casamento a convivência é muito grande entre os casais, né? A convivência é diária, a troca é diária, é muito intenso. Então acho que a gente tem que se ligar na rotina, assim, não deixar a coisa ficar vazia, né? Você lembrar de estar sempre elogiando o seu parceiro, surpreendendo o seu parceiro. Acho que você tem que se arrumar sempre, sabe? Não ficar mais desleixada. Porque, assim, a gente no dia a dia acaba deixando a coisa acontecer e nem percebe. Então, acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção nesses pequenos detalhes que vão fazer a diferença na hora de você ter um casamento realmente feliz. Então, tem o companheirismo, tem a fidelidade, tem o sexo, tem você ter um tempo só com você e o seu marido quando você tem filhos, você saber colocar em primeiro lugar o marido e a esposa que vem acima de tudo e depois os filhos. Se vocês estiverem bem, aí tudo vai fluir bem, a família toda vai ficar bem. E eu acho que você admirar o seu parceiro, você ter respeito pelo que ele faz, você saber ceder na hora que tem que ceder. Então você tem que estar tudo fluindo bem para o casamento correr bem. Eu acho que é assim que funciona. Quando tem algum problema, você ir lá e conversar e não ficar emburrado e ter muitos ciúmes. Você não pode ser uma pessoa muito possessiva, tem que ser um ciúme saudável que existe, mas que não deixa o outro se sentir preso. E quando tudo isso vai seguindo bem, eu acho que não tem como errar. Eu acho que o casamento tem que fluir certo e não vai ter erro. Você vai ser feliz. Eu acho que é assim que acontece comigo, com o Rodrigo, há 20 anos já. Então, acho que todas essas áreas andando bem, o casamento é perfeito. Queria agradecer aí a Vera, o Igor, a Juliana pela participação. E é verdade, tudo que eles falaram é muito importante. Nós vamos apresentar aqui os 4 pilares que, sobre uma base sólida, faz com que o casamento se torne uma relação forte, né, Cíntia? Exatamente. E começando com o primeiro, é a comunicação. É quando eu expresso a minha opinião com respeito. Então, hoje, dentro do relacionamento, dentro do casamento, tem faltado muito isso, porque diante dos problemas, diante das situações, quando um vai expressar isso com o outro, vem com gritaria, com xingamento, um não aceita a ideia do outro, então não tem como haver a comunicação. É eu começar a falar com ele, aí o Cucato começa a gritar comigo, a primeira coisa que eu faço, não, então não quero mais falar, vou fazer do meu jeito, e aí começa, vou fazer do meu jeito, com desrespeito, não vou mais falar com você, e aí começa, aí essa estrutura, esse pilar começa a desmoronar. A pessoa que não sabe comunicar, às vezes ela está até certa no que ela está dizendo, mas a maneira de falar está totalmente errada e, como você falou, não tem como esse pilar permanecer na relação. O segundo é a transparência. Tem que haver sinceridade dentro da relação. E eu acho que isso aqui é primordial, Cíntia, porque alguns casais, alguns parceiros guardam segredos um do outro ou simplesmente não informam. Deixam uma lacuna, deixam um espaço para ser preenchido. E não há espaço que não seja preenchido, vai ser preenchido.
por uma ideia errada, por um pensamento errado. Por isso, a transparência. A Cíntia me fala tudo, eu falo tudo para ela. E isso tem que haver dentro do casamento para que esse relacionamento seja forte. E com essa transparência, a gente se sente seguro, porque eu posso falar, eu conheço o meu marido, porque ele não tem medo de falar, ele não tem medo de se expressar. Quando está acontecendo alguma coisa, ele fala comigo, eu falo com ele, e um pode ajudar o outro também. A pior coisa é ficar sabendo algo do marido ou da esposa por terceiros. É horrível isso. Não é? É verdade, ainda mais quando chega, ó, isso é segredo, não fala. Aí é pior ainda. E a terceira é a vida sexual. Isso é muito importante. E isso tem que começar, não é só quando a pessoa chega em casa, não é só na cama, mas também antes. Isso começa antes, com o cuidado, com a atenção, como a gente falou no início do programa. Então, não é só chegar e falar, vamos lá, que agora a gente tem que ter. Não é assim. A vida sexual, ela une o casal. E muitos, até acho que foi a Juliana que falou da questão da rotina, né? Hoje a gente sabe que o dia, ele tá passando muito rápido, são tantas responsabilidades, tantos problemas. E a vida sexual está ficando para depois, né? Porque a rotina, o cansaço. Mas não se esqueça, vida sexual une o casal, faz vocês ficarem mais perto, faz vocês terem comunhão um com o outro. Por isso que não pode faltar, não é só prazer, mas é comunhão. É intimidade, né? A gente pode até dizer que a vida sexual é o termômetro do casal. Exatamente, né? Porque, como você falou, não tem como... o dia inteiro brigaram, não houve atenção, não houve comunicação, não houve transparência. Vamos lá. Isso, não é assim que funciona. Começa de manhã. Exatamente. Com um bom dia, um beijinho. É verdade. E o quarto pilar são as finanças. Combinar objetivos, estar juntos e bem alinhados quando se trata da vida econômica. Você sabe que tem marido, esposa também, que diz assim, isso aqui é o meu dinheiro, porque eu trabalho, principalmente na hora das brigas, tem gente que joga isso na cara. Mas não. Depois que eu decido me casar, não existe mais meu, agora tudo é nosso. Isso tem que ser bem alinhado, porque quando o marido faz planos com o dinheiro, a esposa, sem alinhar com a esposa, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, não deixa de ser traição. Quantos casamentos que acabaram por conta disso? Então, alunos, prestem atenção nesses 4 pilares, mas também no que nós vamos falar agora. Os 4 pilares estão fundamentados sobre uma base. É necessário que haja uma base sólida. Se não houver uma base sólida, jamais os pilares vão ficar em pé. E essa base, ela se chama fé. É a vida espiritual, não uma religião. Mas porque quando há essa base firme, sólida, há princípios, há valores. Então, esses 4 pilares, eles estão firmes, eles estão bem. Porque se em algum deles tiver algum problema, alguma situação difícil, por a base ser forte, eles vão ficar fortes, eles vão se sustentar e vocês vão saber lidar com os problemas. Isso que é importante. É por isso que a base ela precisa existir de uma forma sólida, para que as suas convicções, os seus princípios, os seus valores estejam estabelecidos. Imagina sem essa base. Não tem como ficar de pé, começa a cair. Vai ficar bamba, né? Não, cai, não tem como. É necessário que haja a base. Depois de uma base bem sólida, tudo que você colocar sobre ela vai permanecer. Então, veja se existe essa base para que você possa colocar esses pilares e ter um relacionamento forte. Isso, e daqui a pouco você vai acompanhar a Cris e o Renato numa visita ao quartel do GAD, o grupo de elite da Polícia Militar. Você vai ver como os peritos desarmam bombas e entender como isso tem relação direta com os problemas do relacionamento. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu não sei se dá, tem como colocar um pedacinho para nós vermos o que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho? Ferramenta errada pode dar no resultado errado, não é isso, comandante? Exatamente. Pode explodir a bomba. Um erro de avaliação pode causar uma explosão, né? E você vai acompanhar na íntegra depois do intervalo. Você não pode perder, voltamos já já. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento.
Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Nós estamos de volta e eu quero dizer para você, GAT é o Grupo de Ações Táticas Especiais. São um grupamento de elite da Polícia Militar. Homens altamente treinados, com o objetivo de desarmarem os explosivos, né, Cíntia? E você deve estar pensando, mas o que a Escola do Amor tem a ver com o GAT? O que a Cris e o Renato querem ensinar com a elite da Polícia Militar? O que isso tem a ver com relacionamento? Tem muito a ver, né, Cíntia? Tem muito a ver. Na verdade, tem tudo a ver. Nós temos aprendido aqui na Escola do Amor que dentro dos relacionamentos existem muitas situações que são verdadeiras bombas que estão prestes a explodir a qualquer momento. Será que você sabe perceber quando que a situação está delicada e prestes a virar uma bomba para explodir dentro da sua relação? Isso, pois a partir de agora vamos aprender passo a passo com a Cris, o Renato e os policiais do GAT. Como desarmar uma bomba na vida real e também dentro do relacionamento. Acompanhe. Conceito de terrorismo, né? Como muitos sabem, o terrorismo é feito sobre ameaça sobre a população como um todo, né? Onde gera medo na população. O terrorismo pode ser definido psicologicamente, uma pessoa emocionalmente perturbada, pode ser uma pessoa que está emocionalmente perturbada também, né? E isso atrai muito problema para nosso GAT, que hoje em dia no Brasil não tem muito sobre terrorismo, porém é um fato que acontece muito no mundo. Atenção, senhores. Ocorrência envolvendo explosivo, vamos deslocar. Nós estamos aqui com o capitão Mercadante do GAT da Polícia Militar de São Paulo. E eu gostaria, capitão, primeiramente de agradecer a recepção e as aulas muito práticas que todos vão receber aqui, não somente na questão de bombas e outras coisas, mas as lições que nós vamos tirar de todo o trabalho que vocês fazem para o relacionamento. Primeiramente, muito obrigado. Por favor, explique o que é o GAT, o que vocês fazem. O GAT é um grupo especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atua especificamente com ocorrências envolvendo bombas e explosivos e resgate de reféns. E é muito comum aqui no Brasil esse tipo de incidente com bombas ou não? É comum a parte criminal, né? A gente tem caso de terrorismo poucos, mas a parte criminal nós temos bastante uso de explosivo. Quantas incidências assim por semana, por ano, por mês, não sei? O ano passado nós tivemos 333 ocorrências envolvendo explosivo que o GAT atendeu. E qual é o procedimento do GAT? Recebe uma denúncia, alguma coisa, o que o GAT faz imediatamente? O GAT ele é acionado pelo policiamento territorial, então vários tipos de ocorrência. Quando se desloca para o local dos fatos, ele faz uma análise do que está acontecendo, verifica o que está acontecendo no local, qual que é a situação. Normalmente a gente já recebe uma informação anterior, se é uma ocorrência com refém, se é uma ocorrência com explosivos, no caso aqui, e aí o policial militar vai tomar conhecimento dessas informações prévias e vai começar a analisar a forma que ele vai
desenvolver o atendimento da ocorrência. A gente já pode dizer aqui que num relacionamento, numa briga de casal, por exemplo, muitas vezes, quando uma bomba está armada, a briga piora e a bomba acaba explodindo exatamente porque um ou outro não analisa a situação. Peraí, será que é a melhor hora de falar com a minha esposa? Será que é a hora de falar desse assunto com o meu marido? A pessoa não tem sabedoria para detectar e analisar a situação. Fazer as perguntas certas, né? Da onde essa pessoa está falando? Né? Por que ela está falando assim comigo? Por que ela está reclamando comigo? Por que ela está com raiva? Né? Porque, às vezes, a pessoa tem razão de estar com raiva. E se o cônjuge tiver assim, um pouquinho de discernimento, poxa, eu entendo que ela teve um dia ruim, eu vou dar o desconto, ele não vai entrar nessa bomba, né, que está para explodir. Primeiro tem que analisar, você tem que ver exatamente com o que você está lidando. Não é simplesmente chegar, tem um problema, vamos resolver e sair atropelando, você pode explodir uma bomba na sua cara. Bom, depois da análise vem o quê, comandante? Nós temos algumas ferramentas, né, que a gente dispõe para a ocorrência. Então, o policial vai eleger qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor ferramenta para ele trabalhar naquela ocorrência específica. Então, ele vai escolher, dentre as ferramentas que a gente possui, os equipamentos que a gente possui, ele vai escolher o mais adequado para a ocorrência no campo. É interessante esse aqui. A gente vê nos filmes, normalmente. O que é isso? Esse é um robô. O robô, ele serve para várias... A gente pode utilizar ele como ferramenta para várias situações, né? Para imagem, para remoção, para a própria desativação, a gente consegue alguma coisa realizar com o robô. Esse normalmente você usa quando? Assim, Quando a gente vê a necessidade de manter uma distância do artefato. A gente vai ver que a maior parte dos equipamentos aqui, eles têm a finalidade de aumentar a distância do policial para ameaça. Porque o grande problema da bomba, de um explosivo, é a proximidade. Quanto mais próximo, você aumenta o poder destrutivo, o poder de letalidade dele na pessoa. Então, aumentando a distância, a gente aumenta a segurança. Então, a maior parte dos equipamentos ele é pensado para aumentar essa distância para o policial poder atuar com segurança sobre o explosivo. Quer dizer, ferramenta certa para a situação certa. Exatamente. E a gente sempre fala na Escola do Amor sobre as ferramentas disponíveis para o casal resolver o problema. Então, depois da análise, vem a escolha da ferramenta. O que a gente precisa fazer? Meu marido está estressado. O que a situação pede? A situação pede uma palavra branda. Não é você falando também estressada que vai resolver o estresse do seu marido. O estresse dele pede uma palavra branda. Palavra branda, calmo, furor. Você tem que falar calmo. Não é? A situação pede que a pessoa demonstre segurança. A esposa está insegura porque houve mentira, houve traição. Qual é a ferramenta que você tem que usar? Você tem que passar segurança para sua esposa, transparência. Você não pode ficar escondendo informações, escondendo o celular. A ferramenta para gerar segurança, para construir a confiança no relacionamento é a transparência. Ferramenta errada pode dar no resultado errado, não é isso, comandante? Exatamente. Pode explodir a bomba. Um erro de avaliação pode causar uma explosão, né? Comandante, o senhor poderia demonstrar para a gente, então, como tudo isso funciona, todo esse processo? Claro, certamente. Por favor. Bom, a gente vai fazer uma simulação, então, envolvendo um objeto suspeito. Informações que chegaram para a gente é que provavelmente tem uma bomba lá dentro. Então a gente vai fazer uma investigação preliminar usando o robô, vamos nos aproximar do robô, captando umas imagens e posteriormente a gente vai adotar as providências dependendo do que a gente conseguir visualizar com o robô. Agora o robô se aproximou, ele vai estar através das câmeras dando uma verificada no interior da mochila, a ver se consegue visualizar alguma coisa. Essa cautela é muito importante, né, Cristiane? Porque às vezes as pessoas não têm o cuidado, elas não são cuidosas no lidar com a situação, seja do relacionamento, de filhos, da vida financeira. Não há um cuidado no como falar, no como agir, no que decidir. Então a falta de cautela pode provocar uma situação que a pessoa não pensava antes. É o costume de pessoas impulsivas.
pessoas que muitas vezes agem pelas emoções e não muito pela razão. É por isso que as pessoas têm que aprender a enxergar dentro do relacionamento a outra pessoa, né? Você saber como ela está naquele dia. Que você chega em casa e você olha para sua esposa e ela está com a cara amarrada, você sabe que ali tá perigoso. Então você não vai fazer coisas para aquela cara amarrada virar uma briga. Piorar. Né? Então, mas às vezes, infelizmente, o casal fica tão acostumado com o casamento que nem olham para o outro. Nem olham para o outro, não repara que o marido está estressado, a esposa está chateada, não repara e fala uma coisa assim, sem pensar, porque está em casa, não está, sabe, querendo, nem tem intenção de brigar, mas fala sem pensar, você deixou de novo essa toalha molhada em cima da cama, né? Uma coisa boba, mas que às vezes aquela coisinha boba, como aquele robozinho ali, se ele der uma virada assim, sem querer, pode destruir toda a operação, né? E eu imagino, comandante, que apesar da situação toda ser de muita tensão, é imprescindível que vocês sejam muito calmos, Sim. Né? Sejam muito frios, Com certeza. no lidar com tudo isso. Sim, as opções são muito bem avaliadas, são muito bem estudadas, a informação para a gente é muito importante, então quanto mais informações a gente conseguir, melhor é o planejamento que a gente consegue fazer na operação. E a cautela, como eu comentei, com explosivo só se erra uma vez, né? Então a gente tem muito cuidado para manusear esse tipo de ocorrência. Né? Emocionalmente, a equipe, eu imagino, tem algum tipo de treinamento emocional, psicológico, para não se deixar alterar em situações de tensão? Para servir na unidade tem um perfil específico, né? Um perfil já estabelecido pela Polícia Militar, através dos psicólogos da Polícia Militar, e todo policial que vem para cá ele é submetido a essa análise psicológica. Então a gente tem um perfil e realmente uma das características é ele ter um autocontrole. Não pode ser uma pessoa maior. muito ansiosa, não, assim, ansiedade muito... baixa. Desculpe o termo, mas não pode ter temperamento explosivo. Não, exatamente. Não vai ajudar, né? Então isso mostra o domínio emocional, que é muito importante em todo o relacionamento. Então isso quer dizer, Renato, que dentro de um relacionamento a pessoa tem que ter cuidado com o temperamento dela. Claro, porque se a pessoa tem um temperamento explosivo e aí tem uma bomba, você acha que vai acontecer o quê? E elas pensam muitas vezes que é normal. Eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou continuar sendo assim. A pessoa tem que se adequar ao meu temperamento, né? Comandante, se o robô descobre que tem uma bomba? Bom, aí dependendo da situação, a gente tem várias providências que podem ser adotadas, né? Dependendo das ferramentas e do tipo de bomba que a gente encontrar. No caso aqui, a gente já visualizou que tem uma bomba, mas eu preciso saber mais a respeito dessa bomba. Então o policial ele vai se aproximar e vai montar um equipamento de raio-x na mochila para a gente poder radiografar essa mochila e ver exatamente como que a bomba é constituída. Então a gente recolhe o robô e aí o policial vai se aproximar. Esse equipamento se houver uma explosão, o policial está protegido. Esse traje, né, ele protege contra as 4 ameaças de uma explosão. Então ele protege contra o calor, o fogo, né, protege contra o impacto, protege contra a sobrepressão e contra a fragmentação também. E as mãos dele? As mãos a gente não usa proteção, por uma questão de sensibilidade, né? Então, uma proteção para a mão ficaria muito grossa, muito espessa e o policial ia perder toda a sensibilidade da mão. É um risco calculado, né? Uma regra que a gente adota aqui também é que normalmente a gente não apressa o policial que vai lidar com esse tipo de situação. A gente deixa ele ter o tempo dele, se preparar, pensar no que ele vai fazer, para depois ele atuar. Então... Essa informação é importante, né, Renato? Porque às vezes você tem um problema no relacionamento e você quer apressar a outra pessoa que às vezes não tem a mesma estrutura que você para lidar com aquele problema naquela hora. Né? Não tem o mesmo ritmo, né? Tem que ser agora, vamos resolver isso agora, e a outra pessoa não está preparada. Nesse momento, o policial fez a remoção do artefato, né? Normalmente, a gente acaba, quando o local não propicia uma destruição no local, a gente acaba deixando esse explosivo seguro e destruindo ele em um outro local. Então, a gente faz a remoção dele para um local seguro
para todas as pessoas e faz a destruição dele em outro local. Quer dizer, nem sempre é o lugar certo, a hora certa de ter a conversa, de resolver aquele problema, né? Tem o lugar, tem a hora para resolver o problema. Mas na casa... Principalmente aí, chegando nas festas do fim do ano, você fica querendo resolver o problema na frente do papai e da mamãe. Na frente de todo mundo, vai lá fazer barraco no local de trabalho do marido, não é aí? Você tem que saber onde resolver o problema e quando. Agora a gente vai fazer um raio-x do artefato, então, para ter mais elementos da bomba. Porque muitas vezes aparece uma bomba, mas a gente consegue, por exemplo, descobrir que é um simulacro, é uma bomba falsa. Né? Então a gente já facilita o desenvolvimento da ocorrência. Quer dizer, cabe uma lição aqui também, essa questão do raio-x, Cristiano, porque às vezes eles recebem a informação, é uma bomba. Quando vão ver, na verdade, quando faz o raio-x da situação, não é aquilo que eles esperavam. E é importante a pessoa, no casamento, às vezes ela recebe uma informação por terceiros, ela vê uma mensagem no celular, alguma coisa, e ela já se precipita no julgamento. É isso, está me traindo, ou você fez de propósito. E, na verdade, não é aquilo. Se ela olhar mais perto, ela vê que foi aquela intenção. Eu estou lembrando aqui de um exemplo, Renato, nosso. Tá? Porque você sempre falava que eu tinha um jeitinho de falar que irritava você, né? Pressionava você ficava, um botão. Pressionava um botão. Mas não era porque eu estava te desrespeitando, era o meu jeito de falar às vezes. Né? Jeito explosivo. Forma de eu lidar com de onde eu vim, eu sou assim, eu falo, né? E aí você ficava chateado. Aí o Renato desenvolveu uma ferramenta que está até no nosso livro, Casamento Blindado, que é a ferramenta dos 10 segundos, que eu dei graças a Deus, porque ele começou a usar essa técnica que deu para mim um sinal, olha, fala de novo, porque eu não gostei da forma que você falou comigo. Então o Renato entrava no quarto, eu falava alguma coisa, ele falava, ok, eu vou entrar de novo e eu te dou mais 10 segundos para você falar de novo o que você queria falar. Isso aí é porque você lidava comigo como se eu fosse uma bomba. E eu não ia explodir. É só a forma de falar. Antes de eu explodir, eu te dava a chance de me desarmar, em outras palavras, né? E eu era uma bomba fake. Né? Exato. Fizemos um raio-x, agora a gente vai analisar a imagem justamente para verificar se é uma bomba, se não é. Se for, qual que vai ser o procedimento que a gente vai utilizar. E aí a gente tem algumas possibilidades, né? Dependendo do ambiente, do local, do tipo de explosivo, do tipo de bomba, a gente vai, valendo das ferramentas que a gente tem, também adotar uma determinada providência. Como nós vimos, todo cuidado é pouco diante de um problema. Percebeu como que os policiais do GAT estão preparados para lidar com um momento de tensão? Eles não usam a emoção em momento algum. Pelo contrário, eles se preparam cuidadosamente, usando a roupa certa, o equipamento adequado. Assim, cada passo é tomado com a meta de ninguém sair machucado. Evidentemente que o que os professores mostraram aqui é para você evitar que uma bomba exploda no seu casamento e acabe com a relação. Mas na vida real, às vezes, é preciso se preparar para detonar certas bombas. Aí, com todo cuidado e preparo, os policiais levam a bomba para ser detonada num lugar seguro. Acompanhe agora a parte final deste treinamento e veja que curioso o trabalho do GAT em sua ação final. É uma bomba real, então o que vai ser feito agora? A gente vai fazer a remoção dessa bomba para um local seguro para fazer a destruição. É o nosso próximo passo para zerar o problema, não ter mais risco para ninguém. Quer dizer, tem que ser lidado, o problema tem que ser resolvido, né? Não é, agora descobriu que é uma bomba, descobriu que há um problema, o que vai ser feito? Então, por exemplo, você descobriu a bomba, teu marido está te traindo, tua mulher está te traindo, você descobriu a bomba, algum problema na relação. O que vai ser feito agora? Não é você, é uma bomba mesmo, agora eu vou partir para cima, vou brigar, vou separar. Nem sempre a sua reação impulsiva é a melhor.
quase nunca é a melhor, como o comandante estava explicando para a gente aqui. Tem que seguir um processo. Não se pula etapas em todo esse processo aqui, mesmo que às vezes eles já acham que é isso, acham que é aquilo, mas não tem achismo nesse trabalho. E você não pode viver de achismo também quando acontece um problema no relacionamento. Deve seguir as etapas corretas. Vamos dizer que foi uma traição, Renato. Qual a primeira etapa? Primeira etapa é você não agir com impulsividade. É você não chegar atacando a pessoa, atacar o amante, a amante, começar a pensar, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Muitas vezes é preciso um tempo. Veja, por exemplo, eles vão retirar a bomba deste local e vão levar para outro local para fazer uma explosão controlada. E às vezes você tem que se retirar da situação, do calor da situação. Às vezes você tem que sair de casa, ir para a casa dos seus pais, falar com pessoas que você confia, para que você acalme os ânimos e dizer, bom, peraí, deixa eu parar e pensar o que eu vou fazer, o que eu estou olhando aqui de fato. E então tomar uma decisão do que vai ser feito. E não simplesmente, acabou o casamento, você me paga, você vai ver, eu vou te dar o troco. Isso não Porque resolve. muitas pessoas até chegam a dizer, né? Acabou o casamento, mas aí uma semana depois está de volta. Está de volta, porque não Aí pensou perde na hora toda- de falar. Tá? Então nós estamos aqui numa pedreira. Como falamos, é importante o lugar, a hora, onde fazer essa explosão controlada, não é isso, comandante? Isso, exatamente. Agora a ideia aqui é a gente mostrar os efeitos de uma explosão, né? Quando a bomba explode, o que ela traz de prejuízo, de transtorno, os efeitos, a potência de uma bomba, né? Mal gerenciado, um explosivo pode ser extremamente letal, pode trazer dano ao patrimônio, à vida das pessoas, causar ferimentos graves, né? Então a ideia é trazer para um local seguro para fazer a destruição. Bom, então vamos ver agora como vai ser esta explosão controlada. Preste bastante atenção agora, alunos. Fala a verdade, alunos, foi uma aula para lá de especial, onde aprendemos mais uma vez como agir diante das bombas que se armam nos relacionamentos. Eu quero aproveitar para agradecer ao comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, o coronel Nivaldo Restivo, que autorizou essa reportagem, e também ao coronel Giovannini e todos os policiais do GAT que viabilizaram a gravação dessa operação. Muito obrigado. É bacana mesmo aprender de uma forma diferente, né? Mas chegamos ao fim do programa de hoje, mas tem muito mais na semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Até! It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.